Bom dia, sejam bem-vindos à aula de História e Geografia. Agora de manhã nós vamos estudar documentos históricos, escritos e não escritos. Bom, todos nós fazemos nossa história. E histórias são os acontecimentos da nossa vida e cada um constrói e registra de diferentes formas. Esses registros são analisados pelos historiadores que estudam a vida das pessoas ou grupos de pessoas em diferentes épocas. Para isso, e por isso, afirmamos que a história estuda os acontecimentos do passado para melhorar o futuro. Então, existem muitos tipos de documentos históricos. Nós vamos reuni-los aqui em dois grupos: os documentos escritos e os não escritos. Os documentos escritos são cartas, livros, jornais, revistas, contratos, diplomas, documentos, cartazes, entre outros. Os documentos não escritos podem ser fotografias, gravuras, pinturas, esculturas, mapas, filmes, objetos, relatos, entrevistas, entre outros, como prédios, casas, igrejas, roupas, brinquedos. Agora vamos para a atividade, né? Então, todos os acontecimentos de nossas vidas formam nossa história. Crianças e adultos fazem sua história. Então, pinte o quadrinho correto para responder as questões sobre histórias. O que a história estuda? Estuda os acontecimentos do passado ou a formação dos fatos do presente? B. O historiador, o que ele estuda? Os segredos do futuro ou a vida das pessoas de épocas diferentes? Bom, se não lembrar, volta ao vídeo que foi explicado ali atrás, né? A história de nossa vida pode fazer parte da história de vida de outras pessoas, como, por exemplo, a vida de nossos amigos. Analise os brinquedos abaixo e faça conforme a legenda. Pinte os brinquedos que você utiliza sozinho, circule os brinquedos que podem ser usados por você e seus amigos. Aí nós temos aqui um skate, uma gangorra, um xadrez, uma pipa e um escorrega. Segunda parte. Cada pessoa constrói sua história e pode registrá-la através de álbuns, diários e outros documentos, né? Complete as frases com as palavras do quadro: fotografia, história, historiador e pistas. Letra A. A é o estudo dos acontecimentos do passado. Aí vocês vão lá no cantinho, tira a palavra e coloca aqui. B. O trabalho do historiador, né, é levantar pistas para compreender o passado. C. Podemos conhecer fatos do passado através de objetos e álbuns de... Vai lá no retângulo e tira a resposta certa. Enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história de pessoas que estão ao nosso redor. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. A nossa família também faz parte da nossa história, verdadeiro ou falso? B, a palavra história significa conhecer o futuro, verdadeiro ou falso? C, estudar a história não é importante para as pessoas conhecerem o passado, verdadeiro ou falso? D, quando brincamos ou ajudamos a um amigo, estamos fazendo parte da sua história, verdadeiro ou falso? Terceira parte, tudo que um historiador estuda para realizar sua pesquisa é considerado documento histórico. Os documentos históricos podem ser classificados em documentos escritos e documentos não escritos. Vocês vão pegar essas duas respostas aqui para completar aqui abaixo. Leia as dicas e escreva que tipo de documento histórico está sendo usado. Use as placas acima. A. O Antônio utilizou fotos, vídeos e pinturas para conhecer o passado de uma família. Ele usou, vão pegar a resposta certa, é uma dessas duas aqui, certo? B. A Valéria conversou com seus avós e descobriu como se vivia 40 anos. Ela usou documentos escritos ou documentos não escritos. C. No museu, Débora observou ossos de animais
e pontas de lanças encontradas há 10 mil anos atrás. Esses materiais fazem parte de documentos escritos ou não escritos? D. Escreva um exemplo de documento escrito. Relacione as colunas numerando-as. Nós temos número 1, documentos escritos, e número 2, documentos não escritos. Então, aqui, relatos de pessoas, é documento escrito ou não escrito? 1 ou 2. Revistas e jornais, 1 ou 2. Fotografias e pinturas, 1 ou 2. Pontas de lanças e flechas feitas em pedra, 1 ou 2. Atividade de geografia, comunidade e o grupo onde vivemos. Geralmente, as pessoas procuram viver em grupo e gostam da companhia de familiares e dos amigos. Um grupo de pessoas que vivem em um mesmo local, trabalhando, divertindo-se e realizando atividades juntas, formam uma comunidade. Em uma comunidade, as pessoas dependem umas das outras. Cite algumas formas de colaborar com sua comunidade. Então, tem aqui, mantendo limpas as ruas, calçadas e paredes, e eu já dou a sugestão aqui, ajudar vizinhos, cuidar dos amigos, dos animais, cuidar das praças. Vocês é que vão completar, tá? Podem sugerir outras coisas também. As comunidades não são iguais. Veja alguns grupos diferentes que formam a comunidade. Relacione, aqui nós temos a família, os moradores de rua, bairro ou cidade, pessoas que frequentam uma igreja. Aí vocês vão ligar para as gravuras aqui ao lado. O que é comunidade? Aqui nesse texto inicial tem a resposta. Faça um desenho representando sua família. Bom trabalho e até a próxima aula.